A Meta, dona do Facebook e do Instagram, tem trabalhado numa inteligência artificial que vai comentar os posts das pessoas nas redes sociais. Por exemplo, para dar parabéns aos aniversariantes, podendo o usuário escolher o estilo de escrita para, de certa forma, personalizar essa interação. Essa IA também vai criar posts pela pessoa. Tudo isso não parece ter um ar de só haver, aliás, não parece ter um ar de só haver em breve inteligência artificial interagindo com inteligência artificial nas redes sociais. Confuso isso, não? Bom, chegou a hora da coluna Olhar do Amanhã. E vamos falar com o doutor Álvaro Machado, que já deve estar aqui ao vivo para falar com a gente nesse feriado do dia 1º. Vamos lá. Olá, boa noite, doutor Álvaro. Muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Muito obrigado, Marisa. Legal estar aqui de novo. Bom, vamos lá, doutor Álvaro. Antes da gente falar sobre essa interação das respostas aí do Instagram, eu queria falar sobre uma novidade que aconteceu nas últimas horas. O Instagram, que é como um modelo de teste de audiência do TikTok, que promete ajudar quem não tem aquela audiência, né, para viralizar. A ideia também é combater contas que copiam e colam conteúdos, que são aquelas que a gente chama de repostagem. Isso vai ajudar a deixar tudo menos artificial no Instagram? Qual a sua opinião a respeito, doutor Álvaro? Pois é, ontem saiu uma coisa no blog da Meta e hoje ela foi complementada. Então, a gente primeiro ficou sabendo que esses hubs de repostagem, que são contas que fazem muitas repostagens, elas vão ter uma limitação na exibição de conteúdo, priorizando o conteúdo original. Então, isso para quem cria de verdade é positivo. Por outro lado, pode afetar, por exemplo, contas de fãs e coisas do gênero, gente que está bem intencionada, que tem um propósito e eventualmente tem até um negócio ali, mas que depende de um conteúdo que foi gerado originalmente por outrem. Então, assim, é difícil a gente ser generalista, é melhor a gente pensar que para a maioria possivelmente isso é positivo, mas não para todos. Agora, do outro lado, a principal transformação que foi detalhada hoje é a seguinte: uma diferença básica entre o TikTok e o Instagram do ponto de vista algorítmico é o quanto uma pessoa que é completamente desconhecida, que não tem uma base de seguidores muito grande, pode mais facilmente viralizar um conteúdo no TikTok. E isso acontece porque o TikTok distribui de uma maneira diferente. Então, o que eles fazem? Eles oferecem o conteúdo de alguém para uma base qualquer. Pensa, por exemplo, que você foi escolhido aleatoriamente para avaliar esse conteúdo. Conforme essa amostra responde positivamente, eles expandem para uma segunda camada e assim para ondas cada vez maiores, seguindo um modelo que usa a repercussão num grupo menor como princípio para assumir que ele vai repercutir num grupo maior. O Instagram tem uma coisa parecida, mas ela não funciona da mesma maneira. Ela está sempre dimensionada por quem são os seguidores e, em última análise, pelo impacto dessa conta, ou seja, número de seguidores e assim por diante. A grande diferença agora é que eles vão convergir ao modelo do TikTok nesse sentido dos testes para avaliar conteúdos e, enfim, em última análise, impulsioná-los em ondas cada vez mais distantes do criador original, emulando o princípio que no TikTok tem levado à viralização de conteúdos desconhecidos. Se a mesma coisa vai acontecer e vai funcionar igual, é algo que a gente não pode falar ainda, até porque eles mesmos não têm certeza disso. Afinal de contas, é uma funcionalidade em teste. Mas que é esperado que haja mudanças no impacto, na viralização de conteúdo nas próximas semanas, isso com certeza.
Bom, então vamos acompanhar e voltamos a falar disso até em outros momentos. Agora, voltando a falar sobre a inteligência artificial que nós comentamos agora há pouco, de responder automaticamente os posts das pessoas ou então emitir alguma opinião. Eu queria que você comentasse sobre essa tendência, não é, das pessoas começarem a se confundir entre reações naturais e reações artificiais. Isso pode afetar a nossa crença na espontaneidade, por exemplo, de um relacionamento nas redes sociais, doutor Álvaro? Eu acredito que sim, mas eu acho que o aspecto mais interessante disso tudo é pensar o quanto não é um fenômeno isolado. Olha só, a gente está vendo esse boom da IA generativa que vem estimulando as pessoas a criarem textos, a criarem primeiras versões, também de imagens e tudo mais, em algoritmos para apenas customizá-los, modificá-los, para então jogar no mundo. Se a gente olhar do alto, a gente vai ver que o princípio é o mesmo. A iniciativa é cada vez menos humana, ou pelo menos ela é cada vez menos necessariamente humana. E o toque final, aquele que a gente dá ao nosso temperinho, é o que acaba caracterizando a ação individual do sujeito. O porém disso é falso que esse toque final é sempre aquilo que vai diferenciar, que vai personalizar. Muitas vezes é a iniciativa que o faz. Então, quando você quer desejar feliz aniversário para alguém e mandar uma mensagem que você acha que reflita o sentimento que existe entre vocês, precisamente esse início é o que conta. Não é a customização da mensagem gerada pela máquina, porque é o impulso existencial que marca e, em última análise, registra isso que foi marcado, que é uma experiência afetiva positiva em relação a essa outra pessoa. Então, eu tendo a pensar que tudo isso faz parte de uma grande tendência na qual a gente ganha por um lado, mas por outro a gente se torna menos agentes na proposição existencial do que quer que seja. Do outro lado, do lado da recepção, isso vai fazer as pessoas sentirem, quando elas receberem uma mensagem, que é possível que essa mensagem não seja tão genuína assim, sem a menor dúvida, tá? Agora, tem uma expansão desse raciocínio que é a seguinte: por outro lado, elas também vão estar fazendo isso de modo que não será nenhum grande problema, tá? Eu não acho que a gente vai ter uma crise nas identidades. Olha, estou sendo enganado porque a outra pessoa está mandando mensagens para mim que, no fundo, ela nem criou. Não, a gente vai estar muito mais no meio em que eu faço isso e também entendo quando eu recebo uma mensagem de alguém que ela meramente deu uma customizada, tal como os antigos cartões de aniversário, que nunca deixaram de ser formas padronizadas de expressão de sentimentos individuais, ou, vamos dizer assim, verdadeiros. Agora, doutor Álvaro, e se o caso das inteligências artificiais, por exemplo, criarem esse engajamento, digamos, entre aspas, artificial, por exemplo, um perfil pode estar parecendo que está bombando, quando na realidade não tem interação com um número relacionado de pessoas efetivamente. Como que, até anunciantes, como que as pessoas vão enxergar isso, não é? O canal ou o perfil está bombando e não está ao mesmo tempo. Como que fica isso? A sua pergunta é maravilhosa, porque ela, em si ela mata a questão. Você vê que esse anúncio que a gente comentou quando a gente estava começando aqui, está totalmente coadunado a essa história que a gente está discutindo agora. Em outras palavras, essa automação, ela obviamente é capaz de inflar o número de interações muito além daquilo que espontaneamente existe. E é exatamente por isso que a Meta está preocupada em criar formas de priorização do conteúdo original e assim por diante. Porque é fato que quando você coloca RPAs, que são sistemas de automação, ou qualquer outra coisa no meio do caminho que não é pessoa, que vamos dizer assim, no hub, no espaço central em que uma dinâmica acontece, essas interações, essas dinâmicas se multiplicam. Afinal de contas, o custo energético para elas é nulo. E aí a gente tem esses fenômenos curiosos, que é algo que parece que está bombando, mas na verdade está bombando de bot. Coisa que hoje em dia já existe, isso aqui ainda existe de uma maneira que você consegue perceber. Agora, no futuro, isso sendo estimulado, basta você, por exemplo, começar a mandar mensagens
bonitinhas ou comentando coisas automaticamente de um monte de gente para que você esteja no meio de um monte de interações e, portanto, eventualmente que você capte um monte de engajamento. Só que não é engajamento verdadeiro. Isso daí, no meu entendimento, marca, acima de tudo, uma transição na fase que as redes sociais estão para uma em que essas métricas atuais, sobretudo as métricas de seguidores, vão se tornar bastante irrelevantes. Então, a minha tese é que a gente está vivendo quase que o declínio, uma última fase em que essas métricas que a gente está acostumado e as empresas, né, os anunciantes estão acostumados, ainda valem cada vez menos. Mas a tendência com automação baseada em inteligência artificial, ainda mais quando isso está no desenho da própria ferramenta, é que o valor dessas métricas tende a zero. Agora, é curioso, não é, doutor Álvaro? Porque nós estamos falando aqui de redes sociais. Então, se não é para ter relacionamento real nas redes sociais, faz sentido as redes existirem? Olha, essa é uma discussão interessante e, no meu entendimento, redes sociais há bastante tempo deixaram de ser primariamente sociais. Mas isso não quer dizer que elas são ruins na minha visão, muito pelo contrário. Quer dizer que elas pivotaram o seu propósito para uma outra coisa em função, entre outras coisas, das demandas da audiência. Olha só, no Orkut e mesmo no Facebook, o princípio era você estabelecer relações a partir da sua identidade e criar e rever amizades e assim por diante. Numa ferramenta como o TikTok, mesmo no Instagram, a premissa é muito mais ver e ser visto. É como uma galeria, é como você estar numa vitrine. O que para muita gente fala, nossa, isso é bizarro. Mas não necessariamente, tá? Se a gente tirar o moralismo da frente, talvez não seja. Então, por exemplo, a molecada, falando de maneira não pejorativa, tá? Então, o pessoal mais jovem, eventualmente, que está na escola, nos primeiros anos de faculdade, aprende sobre o que está, quais são as tendências, sobre o que está bombando, o what is trendy no mundo, vendo videozinhos do TikTok. Então, há uma transmissão cultural, como se fosse um sistema de atualização social que é baseado no consumo desse tipo de informação. É como, lembra um pouco as revistas de tendências de décadas atrás. É para isso que serve, não para a formação de amizades ou manutenção das mesmas. Então, a gente já está numa nova fase, e é interessante pensar que nessa fase não é que as ferramentas de estabelecimento e manutenção de amizades desapareceram. Muito pelo contrário, é que isso hoje em dia funciona muito mais no WhatsApp, no Telegram, no Discord e em outras ferramentas originalmente pensadas para comunicação peer-to-peer, né? Para comunicação entre pares que acabam adquirindo funções de grupo e acabam trazendo uma diferença, uma novidade para o âmbito socio-relacional, que é essa capacidade de você falar assincronamente com alguém, ou seja, só nos momentos que você pode ou que você está com vontade, coisa que as relações pessoais em carne e osso não permitem, ao mesmo tempo que não tem aquela coisa distante do perfil da rede social, que tem algo que parece que você quer construir para o mundo. É algo muito mais direto e verdadeiro, sem biografia. Tá certo, tá aí, pois é. Tudo se transformando e cada vez mais rapidamente, especialmente com a presença da inteligência artificial, que vai passar, então, a fazer parte das respostas das redes sociais. Agora, até para encerrar, doutor Álvaro, e com relação a, por exemplo, uma proposta pública, em que as opiniões não são verdadeiras, não são pessoais, como ficaria isso? Cada vez mais é difícil você aferir a popularidade de uma proposta política, uma proposta de política pública, uma proposta de qualquer tipo, usando métricas de redes sociais. É muito fácil você manipular isso. O que está acontecendo é que cada vez mais vai se tornando menos confiável esse tipo de métrica. Então, algo que enfim, quem pesquisa, quem tem instituto, enfim, quem está engajado com esse meio, já sabe que não é confiável, vai se tornar zero confiável. Então, é só uma tendência que se exacerba. O ponto importante mesmo é como a gente afere as verdadeiras opiniões nesses contextos
em que é muito fácil você manipular ferramentas e, ao mesmo tempo, é muito difícil você perguntar presencialmente. Essa é a grande pergunta sem resposta. No dia que eu souber, se eu tiver alguma pista, eu com certeza venho contar. Com certeza, estaremos esperando. Bom, nós contamos com a presença de Álvaro Machado Dias, que é colunista do Olhar Digital, neurocientista e futurista. Doutor Álvaro, muitíssimo obrigada por participar aqui conosco em pleno feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Nos encontramos na próxima quarta. Eu que agradeço a você, a todo mundo que nos acompanhou. Eu dou meus parabéns a todas as pessoas que trabalham, que têm empregos e também aquelas que não trabalham ou simplesmente não têm um emprego. Você que estuda, que está fazendo, enfim, o seu caminho ganhar formato, ou você que já parou de trabalhar, se aposentou, ou eventualmente tem uma ocupação que para você é trabalho e para as outras pessoas não necessariamente, meus parabéns também, tudo de bom e até semana que vem. Até semana que vem, boa noite, doutor Álvaro, um beijo. Beijo. É isso aí, pessoal. Tá aí mais um quadro Olhar do Amanhã para vocês, interessantíssimo, não?